Você já parou pra pensar da onde veio o seu estilo de barba? Cada estilo que a gente usa hoje não nasceu do nada, né? Ele tem uma raiz, uma origem de algum lugar do mundo e um significado próprio. E é exatamente essa viagem que a gente vai fazer hoje. Eu separei 5 estilos pra gente dar a volta ao mundo e descobrir a história por trás de cada um deles. A primeira parada é na Escandinávia, mais de 1000 anos atrás. A barba viking. E sim, as barbas vikings eram longas, mas elas estavam muito longe de ser desleixadas. Para os vikings, a barba era como se fosse um símbolo de honra, de virilidade, e ela era tão importante que um homem sem barba era meio visto com um certo desdém. E eles também usavam uns anéis, umas contas de metal nesse trançado da barba para decorar, também para segurar os pelos no lugar. E muito disso veio para os dias de hoje, né? Umas barbas mais longas e super bem cuidadas. Eu acho que esse cuidado começou lá de trás de alguma forma. E eu tenho visto o surgimento aí de alguns acessórios muito bacanas para se usar na barba, para usar ela como um acessório de moda mesmo. Inclusive eu acho que vale até um vídeo aqui no canal sobre o uso desses acessórios. Se você já usa ou quer saber mais sobre eles, conta aí nos comentários. E aí, saindo dessa era viking, a gente vai dar um pulo para outro lugar no mundo. Estilo Van Dyke. Aqui a barba deixa de ser aquele símbolo de força bruta e passa mais a ser um símbolo de arte, de status. E isso foi personificado no estilo Van Dyke. O estilo Van Dyke é aquele que tem um bigode bem desenhadinho aqui e a barba totalmente desconectada do bigode, com a parte do queixo bem pontuda. Esse nome, Van Dyke, vem do pintor flamengo Anthony van Dyck. E ele acabou popularizando esse estilo de barba nos vários quadros que ele pintou de si mesmo e de vários outros nobres na época. E o Van Dyke é um estilo que também traduz uma certa aristocracia. É um cuidado com a barba muito meticuloso, né, que se faz em uma barbearia. Não é aquela barba que se deixa crescer. A Van Dyke já é mais aristocrática, ela precisa de um cuidado diário. E é como o estilo de barba acaba dizendo muito quem a gente é, né? Naquela época isso dizia, eu sou um homem de posses, né? Eu sou alguém importante. Uso essa barbinha aqui e que hoje é usada aí por muita gente. É um estilo ótimo para quem tem falha nas laterais da barba, por exemplo, porque a parte da bochecha, essas laterais, ela é muito baixinha ou totalmente raspada. Então, assim, esse é um estilo que vem até hoje e ele está sempre aí sendo redescoberto, revisitado, refeito, modernizado. Aí uma curiosidade, o rei Charles I foi assim o maior garoto propaganda da Van Dyke. Quantidade de quadro que foi pintada dele com essa barba não tá escrito. E aí para o terceiro estilo a gente continua aqui na Europa, mas agora parte para a França, entre os séculos 16 e 17. O garfo francês. E é aqui que a gente encontra um dos estilos mais únicos da história, o garfo francês. Visualmente é uma barba cheia, uma barba grande, mas o que muda é que a parte de baixo aqui do queixo é dividida em duas partes. Duas pontas separadas como se fosse um garfo de 2 dentes. Esse era um estilo muito comum entre a nobreza e também os soldados da época da Renascença. Ninguém sabe muito bem a origem desse estilo, né? Ela é meio misteriosa. É até um estilo que hoje em dia eu não vejo quase ninguém usar. Não, mentira, tem sim, que eu vou mostrar aqui daqui a pouco. Mas acredita-se que naquela época era uma forma de se destacar, de mostrar um nível a mais de sofisticação, de importância, porque é um estilo que exige uso de produtos, de uma cera, de manutenção também diária, não é simplesmente aí deixar crescendo. E apesar de eu ter visto esse estilo, mas muito raramente aí... como é que chama aquele menino? Brad Pitt já usou esse estilo, eventualmente aparece em algum filme ou outro, mas não é um estilo para qualquer um. Esse é um que eu acho que não é muito popular hoje. E agora a gente sai da França, cruza o oceano e vai parar nos Estados Unidos do século XIX, com a barba Shenandoah, que é também conhecida como a barba Amish ou cortina de queixo. Cortina de queixo. Essa é uma barba que marcou a história nos Estados Unidos e é um estilo que é inconfundível. É uma barba que cobre toda a mandíbula e o queixo, mas é totalmente raspada na área do bigode.
É um estilo que algumas pessoas têm me pedido aqui ultimamente, tá? Pra falar da barba sem bigode. E aí eu lembrei dela pra fazer esse vídeo. Esse nome Shenandoah, que é um pouco estranho aqui pra gente, muito provavelmente acabou nascendo no Vale do Shenandoah, que é uma região que tem uma comunidade grande menonita e também os Amish. E esse é um estilo que ficou muito famoso por ser o estilo também de barba do presidente Abraham Lincoln. Tem uma história de por que ele começou a usar essa barba, que durante a campanha dele para a presidência, ele recebeu uma carta de uma menininha de 11 anos, Grace Bedell, que falava que o rosto dele era muito magro e que ele ficaria melhor se ele usasse barba. E aí ele aceitou a sugestão dessa criança e passou a usar a barba nesse estilo. E uma outra curiosidade é que muita gente pode confundir essa barba Amish com a barba islâmica, que também é uma barba longa nas laterais e tudo mais aqui no queixo, mas também sem bigode. Mas apesar de elas serem muito parecidas, elas não têm uma ligação direta. Cada grupo acabou chegando nesse visual, mas por motivos diferentes. No caso dos Amish, é uma visão mais pacifista. No caso dos muçulmanos, já é uma coisa mais relacionada à fé. E no caso do Lincoln, tem muito mais a ver com uma estratégia de imagem pública. E aí, aproveitando que a gente está aqui nos Estados Unidos, vamos subir um pouquinho para o noroeste do Pacífico. Barba lenhador. E é ali no meio das florestas frias que nasce o estilo de barba Lumberjack, famoso conhecido aqui como barba lenhador. Originalmente isso acaba não sendo um estilo, né? Ele é muito mais uma necessidade. Para esses lenhadores do século XIX, usar uma barba longa, cheia, volumosa, tem muito mais a ver com uma proteção contra o frio, neve ou as farpas de madeira. E aí no século XXI a gente acabou resgatando esse estilo, né? O movimento hipster trouxe muito a barba lenhador, e aí já não é mais uma necessidade, é muito mais uma questão de reconexão com a natureza, um símbolo de autenticidade, até mesmo uma resposta contra o crescimento desse nosso dia a dia cada vez mais digital. E já que a gente está ali, descendo um pouquinho a gente chega em Seattle, nos anos 90. Circle beard. E essa é uma parada que muita gente aqui vai reconhecer, o cavanhaque. E tecnicamente ele se chama Circle Beard, que é uma barba circular. Eu já vi cavanhaque aí muito mais antigo. Mas foi nos anos 90 ali, no meio do burburinho grunge, que o cavanhaque ganhou mais força. Pensa aí no Kurt Cobain, no Layne Staley, esse é o tipo de barba que assim não era mais aquela barba longa dos hippies, mas também não é uma barba de rostinho limpo do mundo corporativo. Esse é um meio termo que acabou virando um símbolo dessa época, um símbolo desse estilo também de música, de contracultura, e que saiu dos palcos ali basicamente para dominar o mundo junto com a música grunge, porque o que tinha de cavanhaque nos anos 90, meu amigo. E descendo mais um pouco, a gente chega no México no início do século XX. O bigode revolucionário. E ali surgiu um estilo de bigode que muita gente acabou chamando de o bigode revolucionário. E é aquele bigode que é o que vem à cabeça quando a gente pensa naquele clássico mexicano, que é um bigode grande, grosso, caído aqui nas pontas. É o bigode imponente do Pancho Villa, do Emiliano Zapata. Para eles esse bigode era um símbolo de resistência, né? Aquela marca do homem do povo, que é uma oposição direta da influência das elites europeias. É o tipo de bigode que você olhando assim, você vê que ele comunica mesmo, né? Um certo orgulho, uma autoridade. E saindo aqui do México, a gente atravessa de novo o oceano e volta para a Itália do século XIX. A barba Garibaldi. Lá a gente encontra um espírito revolucionário muito parecido com esse do México, mas com outro nome, Garibaldi. Essa era uma época que o país estava em ebulição, lutando por uma unificação. E no centro disso tudo estava o Giuseppe Garibaldi. E aí com ele, claro, a barba que acabou tendo o próprio estilo, levando o nome dele, Garibaldi. A Garibaldi é uma barba muito cheia e bem arredondada na parte de baixo. É como se você deixasse uma barba lenhador crescendo bastante e aparasse o queixo aqui na região do queixo de um jeito bem arredondado e deixasse ele bem mais volumoso. O bigode também nesse caso é super cheio, conectado com a barba. E aí pro Garibaldi e pros seguidores dele, os camisas vermelhas,
esse estilo de barba era uma representação visual da Revolução. Porque, vamos combinar, né? É um visual que passa uma certa imponência, passa uma imagem de força, de até um certo romantismo ali revolucionário. E por isso que ela acabou ficando tão popularizada. E hoje em dia ela é também muito usada, é uma barba que não saiu de moda e que quem tem muito pelo, tem muito volume na barba, principalmente na parte de baixo aqui, pode usar à vontade e eu vejo muita gente usando. E isso é legal pra gente ver como que o estilo de barba, ele acaba tendo muitos significados ao longo da história, dependendo também da região onde estamos, né, no mundo. E saber disso, de um certo modo, acaba dando todo um significado na hora da gente escolher o próprio estilo também. E essa foi a nossa primeira volta ao mundo com alguns estilos de barba, mas agora eu quero saber de você. Tem algum aí que você acha que pode ser interessante estar no próximo vídeo? Me conta aí nos comentários. Também qualquer sugestão para mais vídeos aqui no canal, manda aí também. Vamos bater esse papo. E aproveita que se você ainda não se inscreveu aqui, ó, clica aí para se inscrever, ativa também o sininho para ser avisado sempre que tiver vídeo novo e eu te vejo no próximo. Até!